A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal. O nosso compromisso é um compromisso genuíno com a nossa vida cristã. Nós trazemos aqui assuntos alinhados à nossa fé, alinhado à doutrina apostólica, daquilo que aprendemos de Cristo pelas Sagradas Escrituras. Irmão, o nosso vídeo de hoje vai ser em cima de informações que estamos recebendo de muitos lugares. Os danos que as falsas profecias têm causado na CCB. Este é o nosso assunto de hoje que vamos abordar aqui no canal. Vale lembrar que nós cremos no dom de Deus, que presenciei muita coisa linda que Deus fez comigo e está fazendo dentro da CCB. Irmãos, só que nós temos que entender uma coisa. O que é dom de Deus? O dom de Deus não afasta as pessoas da igreja. O dom de Deus, ele edifica. Agora muitos fala, está em culto online, que é pelo dom de Deus, e nós não vemos, irmãos, a manifestação do dom como se estão falando nos cultos. Irmão, a pessoa ser batizado com o Espírito Santo, com os dons de nova língua, isso não autentica a fé genuína das pessoas. O que autentica a nossa fé genuína não é falar em língua, não é pular, não é sapatear. O que autentica a nossa fé verdadeira é saber se a nossa fé está alinhada ao Evangelho. Senhor Jesus, próprio Cristo, falou. Ele não falou assim: se tiverdes muitos dons, sereis meu discípulo. Olha o que ele falou: se produzirdes muito fruto, sereis meu discípulo. A vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é autenticada pelo caráter. É tanto que a pessoa que é nascido de novo do Espírito, automaticamente ele vai ter uma vida santa, vai ter uma vida alinhada à palavra de Deus. Agora, fundamentar a fé em emoções e manifestações, não é que eu estou falando contra a manifestação, não, irmão. Só que tem coisa muito mais nobre, muito mais excelente para nós. Igual, por exemplo, a línguas. Paulo deu uma doutrina em Coríntio.
para falar em língua, que haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Fale consigo mesmo, com Deus. Isso é a doutrina que o apóstolo Paulo deixou na igreja de Corinto. Que ele falou, o que profetiza edifica, porque o que profetiza fala aos homens para edificação. Então, a profecia que Paulo está defendendo ali é a profecia de quê? Do ensino. Por isso que está escrito lá em Provérbios, não havendo profecia, o povo se corrompe. Está falando ali do ensino. Agora, não é dizer que eu não creio no dom de Deus, no dom da profecia. Só que o dom verídico, ele não traz estrago. O dom de Deus, ele não faz as pessoas descrer na palavra, igual nós estamos vendo no cenário. Então, irmão, uns entram no... Fala que eu estou levantando contra o servo de Deus, contra os homens de Deus do Brás. Irmão, se fosse homem de Deus, não estava essa bagunça que está. Irmão, eu fiquei muitos anos no anonimato, entendeu? No anonimato. Eu estou aqui na internet, na rede social, nunca pensei que um dia ia estar aqui. Eu estou aqui por ordenação de Deus. Entendeu? Então, irmãos, é o seguinte, tem irmãos que vêm tentar me confrontar, irmão, abra o olho, irmão. Nem o Brás deu conta de me dominar. Entendeu? Eu mandei dossiê para eles do Brás. Eles tiveram medo de vir conversar comigo. Eu estou falando, não é de qualquer ancião não, irmão. Estou falando do conselho dos mais antigos. Eles tiveram medo de me enfrentar. Agora você vem na rede social tentar me confrontar, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Você não sabe nem aonde você está entrando. Entendeu? Outra coisa, irmão. A minha vida que eu levo diante de Deus é uma vida de jejum e oração. Eu não venho aqui na rede social de qualquer jeito, qualquer maneira. Eu durmo pouco de noite. É só na oração. Só na oração. E lendo as escrituras. Eu não venho aqui de qualquer jeito. Para mim mostrar a minha cara aqui no YouTube e falar a verdade abertamente, é porque eu não tenho nada preso com ninguém, sabe? Durmo com minha mente tranquila, sem nenhuma acusação. Por quê, irmão? Porque o que falo aqui é a verdade. Doa em quem doer. Então, irmãos, veja bem, eu conheço muitos irmãos e irmãs que são homens de Deus, são mulheres de Deus, que estão na oração, entendeu? Que não aparece, mas que estão orando, que estão buscando a Deus. Conheço muitos que estão debaixo de oração. São homens de Deus, homens que têm
um dom genuíno e verdadeiro, só que eles não ficam atacando a Bíblia, viu, irmão? Eles não ficam ridicularizando a Bíblia no púlpito. Entendeu? Isso é diferente. Porque o homem de Deus de verdade tem temor e tremor de Deus de ofender as Escrituras Sagradas. Esses que vivem ofendendo a Bíblia no púlpito não passa de uns falsos profetas de Baal. É uns tremendo calça curta. Entendeu? Porque homem de Deus não faz essa papagaiada que eles estão fazendo nos cultos, não, irmão. Homem de Deus tem respeito pela Bíblia e pelo também os escritores que escreveram a Bíblia. Você está no lugar e alguém atacar a Bíblia, não passa de um palhaço, irmão. Quer falar da uma de homem de Deus, não tem nada de homem de Deus, irmão. Porque os homens de Deus que eu conheço dentro da CCB, eles têm temor e tremor de Deus de falar da Escritura Sagrada e daqueles que estão estudando a Bíblia. Então, tem outros aí que estão defendendo um argumento que a igreja tem que ser dirigida por revelação, que não necessita a Bíblia. Irmão, se não necessita da Bíblia, por que é que Deus, na sua soberania, inspirou 40 escritores para deixar a palavra de Deus registrada? Se fosse por revelação que você recebe direto do céu, por que é que tem a Bíblia nos púlpitos, então? Eu não comungo com esse pensamento, irmão. Irmão, como é que o Espírito Santo, o Espírito Santo, que inspirou servos de Deus para escrever essa Bíblia, o próprio Espírito Santo vai confrontar o estudo dela. O Espírito Santo mandou escrever e o Espírito Santo fica atacando quem está estudando a Bíblia. Irmão, abramos a mente, irmão. Isso não tem nada do Espírito Santo, não. Isso daí é o espírito do erro, o espírito do engano. É esse espírito que levanta contra a Escritura Sagrada. Entendeu? Tem muitos irmãos que estão nos bastidores, e muita irmandade, de caráter, gente que tem um caráter finíssimo, que estão nos bastidores orando, que tem medo, irmão, medo de atingir as Sagradas Escrituras. Agora, o que é que está acontecendo? Igual, os irmãos devem lembrar do irmão Getúlio de Araraquara, foi um santo homem de Deus. Irmão Ezequiel de Sarapuí dos Antônio, irmão Humberto de Restinga. Todos esses homens foram perseguidos pelo Brás, pelos anciães, foram perseguidos. Agora eles ficam falando que crê no dom de Deus. Crê no dom de Deus, porque está vendo uma obra toda devastada. Mas eles foram os primeiros, irmão, a perseguir aqueles que oravam, aqueles que iam na madrugada buscar as almas destruídas. Só testemunho disso. O que é que eles fizeram?
Perseguiram. Perseguiram tanto. A perseguição era tão grande que eles expediram na circular que irmão do ministério que fosse pegado orando, e o perdeu o ministério. Perseguiram muito. Muitos, irmão. No meio dessa enxurrada, foi moças que tinham o dom de Deus, foi jovens que tinham o dom de Deus, adolescentes, família inteiras. Agora, fica dizendo, irmão, que está buscando o dom de Deus, irmão, isso é vergonhoso, irmão. O culpado de tudo da congregação está do jeito que está. Quem é? É o conselho do Brás. E agora está vindo à tona, porque eles estão falando coisa com coisa no púlpito, entendeu? Aberrações, contradições, contradizendo a Bíblia, contradizendo Cristo, chegando ao ponto de dizer que Cristo ressuscitou e não entrou no reino. Entendeu? Irmão, esses anciãos, eles estão com Alzheimer na cabeça. E eu estou aqui para falar a verdade. Essa verdade que eu estou falando aqui não é para homem de Deus. Porque homem de Deus, eu tenho medo de abrir minha boca contra quem é um homem de Deus, contra quem é uma mulher de Deus. Agora, eu abro a boca aqui porque a minha palavra aqui está sendo dirigida àqueles que perderam a confiança de ser considerado como homem de Deus. Irmão, se tivesse homem de Deus nessa presidência do Brás, você acha que a igreja estava do jeito que está? Não estava não, irmão. A igreja estava saudável. Sabe? Eles estão tanto fragilizados e perturbados que eles não aguentam receber uma crítica e embutir aquela crítica na pregação da palavra, irmão. Os santos não era a crítica que recebia, não. Eles foi para a arena de Roma para ser queimado, para ser comido pelos leões, para servir de espetáculo nas ruas do templo de Nero. Colocava eles piches sobre ele, amarrava num poste e tocava fogo neles para iluminar as ruas de Roma. Não era crítica, não. Era morte. Eles iam para o martírio, louvando a Deus, glorificando a Deus, manifestando os dons de Deus. Agora, um ancião, o bonitão, que não aguenta uma crítica, irmão, é porque tem nome de ancião só de fachada. Só de fachada. Então, as profecias têm causado danos. Muitos irmãos empresários têm perdido as suas empresas por causa de falsa profecia. Muitas famílias têm parado de congregar por causa de falsa profecia. Eu estou falando isso daqui, irmão. Não é profecia de movimento de oração, não. Estou falando é de púlpito. É o que tem chegado para mim em muitos lugares do Brasil. De púlpito. Muitos vão no culto, vai para ouvir ameaça, praga,
sentença. Irmãos, só falo para os irmãos. Quando você ouvir praga e sentença, fica debaixo da proteção de Deus. Não cele com amém. Todas essas maldições, essas pragas e esses ataques, não cele com amém, irmão. Não cele com amém, porque a palavra de Deus, Paulo falou a Timóteo que quem ensina tem que ter a característica de um espírito manso. Não seja contencioso, mas manso. Ensinai com mansidão até aqueles que resistem. Porventura Deus lhe dará arrependimento para escapar dos laços do diabo em que a vontade deles foi presa. Isso é característica de um ancião, de um pregador, de pessoa que tem responsabilidade. Não pessoa que quer impor o seu ego na pregação, quer misturar o ego falando que é Deus que está falando. E não é Deus que está falando não, irmão. Não é Deus não. Porque Deus não manda uma palavra para ficar ferindo as almas, escandalizando as almas. Entendeu? Eles podem fazer assembleia, como eles estão fazendo aí, do jeito que fizer. Pode emitir tópio do jeito que fizer. Só que o negócio já caiu em descrédito diante do genuíno. Só tem uma saída para a coisa voltar no eixo. É esses anciãos ajoelhar e se reconciliar com Deus, se arrepender e pedir perdão por todos os falsos ensinos que deram diante da igreja. Fazer igual está lá em 2 de Joel. 2 de Joel. Falou, entrai, ministro do Senhor, sacerdote, orai perante o Senhor e arrependei-vos com o saco em cinza, e o Senhor voltará para vós. É este o único caminho. Mas como eles não voltam atrás, são soberbos, arrogante, prepotente, não volta atrás, porque está escrito lá em Pedro capítulo 5, que fala que Deus resiste o soberbo e dá graça para os humildes. Eles acham uma grande dificuldade de descer da posição que ele está, confessar que erraram, confessar que ensinaram coisa errada para a igreja. Eles não fazem nunca isso, irmão. Isso só faz quem é? Quem verdadeiramente é um servo de Deus de verdade. Quem é um servo de Deus de verdade? Ele desce, levanta diante da igreja, pede perdão para a irmandade, pede perdão para a igreja. Como é difícil eles tomar essa atitude, então a coisa cada vez mais vai bagunçada. Irmão, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, ele fala assim: vós não sabeis que sois o santuário de Deus e que Deus habita em vós. Aquele que destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá.
essa destruição acontece. Paulo vai falar nos versos 10, de 11 a 17. Eles vai usar e vai dizer que nós não podemos pôr outro fundamento além do que está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém sobre esse fundamento, veja bem, aí ele vai citar esses materiais. Se alguém sobre o fundamento de Cristo colocar ouro, prata, pedra preciosa, aí ele vai falar feno, madeira e palha, a obra de cada um se manifestará. O que é que Paulo está querendo dizer com ouro, prata e pedra preciosa? O que ele está querendo dizer, ouro e prata e pedra preciosa, que são materiais nobres, ele está querendo dizer do verdadeiro ensino da Escritura para a igreja. Querendo dizer, é esse ensino que promove o crescimento espiritual da igreja. Agora, feno, palha, pau, são os ensinos falsos que provoca destruição na igreja. Quando ele fala, 1 Coríntios 3:17, que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá, destruir através de quê? Ali o que destrói o templo de Deus é o falso ensino, que destrói o templo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, irmão, o falso ensino é muito grave, irmão. Irmão vem no comentário aí querer defender o ministério sem nem saber o que é que eles estão defendendo, irmão. Se é o próprio apóstolo Paulo que fala. O que eles estão dando para o povo aí é feno, palha. A missão do pregador genuíno, verdadeiro, é mergulhar, trazer um ensino nobre, o ensino verdadeiro para a igreja. Então, irmãos, é este assunto aqui. O dom verdadeiro de Deus traz alegria para a igreja, mas as profecias falsas têm trazido dano, têm desmanchado o casamento, têm desestruturado as famílias, tem feito as famílias parar, não ir na igreja. Isso é homem de Deus? Não, são falsos profetas que estão fazendo estrago nos púlpitos das igrejas. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.